Olá, torcedores do Flamengo! Se você é um verdadeiro rubro-negro, inscreva-se em nosso canal, que é muito importante para nós, e não perca nenhuma novidade do clube mais querido do Brasil. Mágico, Maestro e Garçom, os rubro-negros inundam web com memes após Arrascaeta decidir com 2 assistências. De Arrascaeta comanda o meio de campo do Flamengo em goleada contra o Vasco da Gama. O Flamengo teve uma noite dos sonhos nesta segunda-feira, 05. O mais querido aplicou uma sonora goleada por 4 multiplicação 1 no Vasco da Gama e encostou nos primeiros colocados do Brasileirão. Garçom da partida, de Arrascaeta distribuiu assistências e deu show em campo. Com isso, a torcida rubro-negra não perdeu tempo e encheu as redes sociais com postagens icônicas sobre o craque uruguaio. Com 2 assistências na noite desta segunda-feira, 05, de Arrascaeta chega a 5 na temporada. Contra o Vasco da Gama, o uruguaio deu passe para Eric Pulgar acertar o ângulo do gol adversário. Pouco tempo depois, em um cruzamento na área do rival, o camisa 14 encontrou Gerson, que, de cabeça, ampliou o placar no Maracanã. Após atropelarem o Vasco, o Flamengo prega foco total na Copa Libertadores da América. Na quinta-feira, 08, o mais querido retorna ao Maracanã para encarar o Racing, Argentina, em jogo que pode deixar a primeira colocação do grupo em aberto na última rodada. As 2 partidas que fecharam a chave do torneio continental, inclusive, o Mengão fará em casa, diante da nação rubro-negra. O embate entre Flamengo x Racing terá bola rolando a partir das 21 horas, horário de Brasília, de quinta-feira, 08. A contundência me deixou muito feliz. A Sampaoli exalta desempenho do Flamengo em goleada sobre o Vasco. A goleada do Flamengo sobre o Vasco, nessa segunda-feira, 05, agradou Jorge Sampaoli. O rubro-negro não só conquistou vitória maiúscula ao aplicar 4-1 no rival carioca, como também alcançou a contundência então pedida pelo treinador argentino. Me deixa muito feliz porque em um clássico é importante a contundência. O time tem que melhorar muito sobre a distância no jogo. Pressionou muito bem, mas encontramos muitas entrelinhas. Isso gerou muito ataque à linha de 5. No segundo tempo, o time baixou um pouco. No final, fez o mesmo que o primeiro tempo, mas eu penso que o time tem que evoluir na quantidade de passes e na precisão, disse Sampaoli, em coletiva pós-jogo. Vale lembrar que nas últimas entrevistas coletivas, Sampaoli demonstrava descontentamento com a precisão dos jogadores do Flamengo na conclusão de jogadas, mesmo quando a equipe alcançava os triunfos ou jogava bem. Já na vitória sobre o Vasco, o treinador se mostrou satisfeito, pegando o elevador na tabela. Após a vitória sobre o Vasco, o Flamengo chegou ao 5º jogo de invencibilidade no Brasileirão. Alcançando 16 pontos, o rubro-negro finaliza a 9ª rodada da competição nacional na 5ª colocação. Ou seja, o mais querido subiu 4 posições. Torcedores do Flamengo invadem perfil do Vasco e ironizam após vitória. Que pena! O Flamengo precisava de apenas uma vitória simples para voltar a brigar pelas primeiras colocações do Brasileirão. Porém, o Fly atropelou o Vasco da Gama no clássico dos milhões, fazendo 4-1. Em clima de provocação, a torcida rubro-negra invadiu o perfil do rival nas redes sociais e aproveitou para ironizar o adversário após a goleada. Os 4 gols do Flamengo na partida foram no primeiro tempo. Eric Pulgar e Gerson abriram o placar, ambos os tentos com assistência de Arrascaeta. Já no fim da etapa inicial, Ayrton Lucas marcou mais 2. O Vasco da Gama diminuiu, mas sem ameaçar a vitória rubro-negra. Com a goleada por 4-1, o Flamengo assume a 5ª colocação geral do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, apenas a 4 de distância do líder Botafogo, que soma 21. Já o rival Vasco da Gama afunda no Z4 do torneio nacional, na penúltima posição, com apenas 6 conquistados, em 9 rodadas jogadas. Deixe seu like.